Está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 1, o seguinte: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Meu irmão, minha irmã, há momentos na vida em que o coração encontra-se cansado, mesmo quando as mãos continuam ocupadas. Dias em que nós fazemos muito, corremos muito, produzimos muito, mas por dentro algo parece silencioso demais, vazio demais. Vivemos em uma geração muito barulhenta, acelerada, obcecada por aparência, por resultados visíveis, por números, por curtidas, por conquistas que precisam ser exibidas. No entanto, quanto mais se ostenta, mais se esconde a fragilidade da alma. Quanto mais se mostra, menos se sabe quem realmente se é. E é exatamente nesse tipo de cenário que Gênesis capítulo 15 se torna profundamente atual. Abraão não está no início da sua jornada com Deus. Ele já caminhou, ele já obedeceu, já deixou a sua terra, já enfrentou batalhas, já venceu inimigos, já experimentou livramentos extraordinários. Aos olhos de muitos, Abraão poderia ser considerado um homem bem-sucedido, respeitado, próspero, não é? Mas o texto nos revela algo precioso. Ou seja, mesmo após grandes vitórias externas, Abraão carregava um conflito interno muito profundo. E a palavra de Deus começa dizendo no capítulo 15, depois destas coisas. Ou seja, depois das batalhas vencidas, depois dos aplausos silenciosos, depois das conquistas que poucos viram, mas que exigiram muito dele. É depois disso que Deus aparece. Isso nos ensina que o maior desafio do ser humano não está apenas nos dias difíceis, mas também nos dias seguintes às vitórias. Porque vencer por fora não significa estar completo por dentro. Deus surge em visão e a primeira coisa que ele diz não é uma ordem, não é uma cobrança, não é uma exigência. Ele simplesmente diz: não temas. Isso é impressionante. Abraão não verbaliza medo, mas Deus o percebe. Há medos que não são ditos, apenas carregados. Medos que não aparecem no discurso, mas se manifestam no silêncio. É medo do futuro, medo de ter caminhado tanto e ainda assim não saber para onde tudo isso está indo. Medo de envelhecer sem ver sentido no esforço feito durante a trajetória da vida. Medo de que as pessoas fiquem apenas no campo da expectativa. E então Deus declara algo que toca o centro da nossa geração cansada. Deus diz assim para Abraão: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha, observe com atenção. Deus não começa falando de coisas, mas falando de si mesmo. Ele declara: eu sou. Antes de prometer o que daria, Deus confirma quem Ele é. Em uma geração que mede valor pelo que se possui, Deus lembra a Abraão e a nós que a maior segurança não está no que se acumula, mas em quem nos guarda. Escudo fala de proteção. Galardão fala de recompensa. E Deus está declarando para Abraão: Abraão, eu sou a tua segurança agora. Eu sou o teu sentido depois. Pois é. Mesmo assim, Abraão abre o coração. Ele não responde com frases prontas nem com a espiritualidade superficial. Ele simplesmente fala com honestidade. Senhor Deus, ele diz. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer.
Abraão não nega o vazio existencial que ele sentia. Ele não finge que está tudo bem. Ele reconhece que, apesar de tudo que já viveu, algo essencial ainda lhe falta. E isso é libertador para quem está desmotivado hoje. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Ele se aproxima delas. Abraão está dizendo, em outras palavras, de que adianta tudo isso se o meu futuro parece interrompido? Ele não está falando apenas de um filho biológico. Ele está falando de legado, de continuidade de propósito. Ele está dizendo, Senhor, eu caminhei, eu obedeci, eu confiei, mas para onde tudo isso está apontando? Se eu não tenho um filho para dar continuidade? Talvez essa seja a pergunta silenciosa de muitos hoje. Pessoas que trabalham, que servem, que se esforçam, que fazem o que é correto, mas em algum momento se perguntam, para quê? E quando essa pergunta não encontra resposta, a motivação tende a se desvanecer. Então Deus faz algo extraordinário. Ele não responde apenas com palavras. Ele leva Abraão para fora. E o texto bíblico diz que o Senhor o fez sair e disse, Abraão, agora olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Deus muda o ambiente para poder mudar a perspectiva. Abraão estava dentro da tenda, olhando para os limites da sua realidade. Deus o tira para fora e o convida a olhar para si. Isso é profundamente simbólico. Muitas vezes nós estamos desmotivados porque estamos olhando demais para dentro das nossas tendas. Problemas, frustrações, comparações, expectativas não atendidas. Deus então nos chama para fora desse espaço estreito e nos reposiciona diante da grandeza dele. As estrelas sempre estiveram lá. O que mudou foi o lugar de onde Abraão olhava. E Deus conclui, assim será a tua descendência. Não era apenas sobre quantidade, era sobre impossibilidade vencida. Era sobre mostrar que aquilo que parecia inalcançável aos olhos humanos estava totalmente sob o controle divino. E então vem uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. O texto bíblico diz que Abraão creu, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão não recebeu o filho naquele momento. Ele não viu a promessa se concretizar imediatamente, mas algo mudou dentro dele. Ou seja, a fé não apagou o tempo de espera, mas deu sentido a ele. Fé aqui não é entusiasmo momentâneo, mas descanso profundo na palavra de Deus, mesmo quando o cenário não muda. Isso confronta diretamente a cultura da aparência. Isso porque nós vivemos dias em que só se valoriza o que é visível, o que é rápido, o que é mensurável, factível. Mas Deus trabalha em processos invisíveis, lentos aos olhos humanos, porém eternos em propósito. Enquanto o mundo pergunta o que você tem, Deus pergunta em quem você confia. Eu gostaria agora de citar aqui uma ilustração bem simples, porém didática. Imagine só um viajante atravessando um deserto à noite. Ele está cansado, com sede, sem referências claras. De dia o calor o confunde, à noite o silêncio o assusta. Mas então ele levanta os olhos e vê o céu completamente estrelado. As estrelas não lhe dão água imediata, mas nem encurtam o caminho. Não removem o cansaço, mas lhes dão direção. Elas dizem, você não está perdido. Existe algo maior guiando o seu percurso. Assim, é a fé que Deus gera em Abraão. Não é a ausência do deserto, mas
a certeza de que o céu continua no controle. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, se você hoje se encontra desmotivado, sem um norte, cansado de correr atrás de coisas que prometiam sentido, mas entregaram apenas mais cobrança, essa palavra é para você hoje. Deus não começa lhe oferecendo aplausos, status ou ostentação. Ele começa dizendo: não temas, eu sou o teu escudo. Antes de ajustar o seu futuro, Ele quer alinhar o seu coração. E talvez você esteja dentro da tenda, olhando apenas para os limites, e Deus está lhe chamando para fora, para olhar novamente para as promessas que Ele mesmo plantou no seu coração. Promessas que não dependem do ritmo do mundo, nem da aprovação das pessoas, nem da comparação com os outros. Crer, como Abraão creu, significa decidir descansar no caráter de Deus quando as circunstâncias ainda não cooperam. Significa continuar caminhando, mesmo quando o mapa parece incompleto, confiando que quem prometeu também sustenta. E no final, a maior recompensa não é apenas o que Deus faz, mas quem nos tornamos enquanto esperamos. Porque enquanto o mundo constrói aparências, Deus constrói fé. Enquanto o mundo se exaure tentando provar valor, Deus ensina o valor de confiar. Portanto, faça como Abraão. Levante os olhos. As estrelas ainda estão lá. O Deus de Abraão continua sendo o mesmo Deus. E Ele ainda fala, especialmente aos corações cansados que decidiram ouvir a sua voz. Pensemos nisso. Do amor de Cristo. Amém.